e pá! Bateu na cabeça do irmão e o irmão morreu. Então Rômulo teve que assumir essa bronca sozinho de criar um reino lá naquela cidade, de povoar aquela cidade. Então, aos poucos, ele começou a chamar pessoas para morarem em Roma. Mas quem chegava lá não eram as pessoas mais ricas das outras cidades, não, eram as pessoas que tinham sido acusadas de algum crime. Então, muitos criminosos, pessoas que fizeram pequenos delitos, começaram a ocupar Roma. E essas pessoas eram, na maioria, homens, quase todos eram homens. E o Rômulo, então, falou, bom, só com um homem não dá para fazer essa cidade crescer, porque a gente precisa de mulheres para termos descendentes, né? Então ele junta esses homens e fala, bom, a gente precisa povoar essa cidade, para povoar direito essa cidade a gente precisa de mulheres. Como a gente vai fazer então para trazer mulheres para cá? A solução foi na base da violência, como a gente está vendo aí ao longo de toda essa história, né? Eles decidem que vão sequestrar as mulheres de uma cidade vizinha, a cidade de Sabina. Como é que eles fazem para sequestrar essas mulheres? Eles fazem uma festa em homenagem aos vizinhos de Sabina, vão até Sabina, levam bastante vinho. E aí dão bastante vinho para os homens de Sabina beber. Bastante vinho, bastante vinho. Quando esses homens já estavam bem bêbados, os romanos aproveitaram para sequestrar as Sabinas. E os homens bêbados não conseguiram defender direito suas mulheres. Os romanos não estavam bêbados, né? Eles embebedaram os vizinhos, os sabinos. Então acontece esse episódio bastante desenhado, né? Pintado na história da arte, que é o rapto das Sabinas. A gente tem muitos quadros e esculturas com esse tema, né? Do rapto das Sabinas. Então os romanos vão lá, raptam as Sabinas e a partir daí começa uma guerra entre sabinos e romanos. Essa guerra vai acontecendo e chega um momento que as Sabinas não aguentam mais a guerra. Elas já estavam acostumadas agora com seus novos maridos, já tinham até filhos dos romanos, e chega uma hora que elas falam, não, vamos parar com isso. E elas intervêm, então, nessa guerra. Existe um quadro que eu vou colocar aqui para vocês agora que fala desse momento da guerra, né? O momento da intervenção das Sabinas, quando elas estão falando, parem com a guerra. Aí no quadro vocês podem ver que tem uma mulher aí com os braços bem esticados, sei lá, parando a guerra. Uma outra colocando o filho para cima, dizendo algo como, olha, já temos filhos com eles, ou parem com essa guerra, senão o futuro desse menino vai ser horrível. Não sei exatamente o que passou por trás da cabeça do pintor quando ele fez essa mulher levantando essa criança. Mas o fato é que as Sabinas aí nesse quadro, elas estão impedindo a guerra, permitindo não, elas estão intervindo na guerra e pedindo para ela parar de acontecer. E elas foram atendidas, a guerra acabou. Muito bem. E aí começou então a história de Roma. O que dessa história a gente tem de verdadeiro? É uma lenda, né? Vamos pensar no que é uma lenda primeiro para depois pensar na história, né? Nos fatos reais. Quando a gente pega a definição de lenda, podem vir várias definições, mas eu estou usando uma que eu encontrei na internet que eu achei boa, que é a seguinte. Vou ler para vocês aqui. Lenda é uma narrativa de caráter maravilhoso em que o fato histórico se amplifica e se transforma sob efeito da evocação poética ou da imaginação popular. Então vamos entender direito essa frase. Uma lenda, então, se baseia num fato histórico, ou seja, algo que realmente aconteceu. E a partir desse fato histórico, né, esse fato histórico ele é amplificado, ele ganha dimensões lúdicas, fantasiosas, coisas novas que não existiam no fato real. E isso acontece por conta dos poetas, às vezes, que recontam essas lendas e resolvem trazer um brilho diferente para ela, ou mesmo por conta das pessoas que vão contando e recontando e aumentando um ponto a cada conto, né? E a coisa vai ficando mais fantasiosa. Então, isso é uma lenda. O que é história? Né? Um fato histórico. A história é uma disciplina, é uma ciência humana que estuda os seres humanos no tempo.
Então, vai estudar sociedades humanas no passado e no presente, principalmente. Nos dois, né? Mas é olhar o passado para entender o presente, não é só o passado pelo passado, né? E como é que o historiador cria o fato histórico, né? Cria não, como é que ele conhece o fato histórico? Porque ele de fato aconteceu. Por meio das fontes históricas. Então, pode ser as fontes históricas visuais, escritas, orais, materiais e imateriais, enfim. São resquícios do passado humano que chega para o historiador e para a historiadora, e aí ele vai fazer uma análise metodológica, usando um método específico dessas fontes históricas, e a partir daí vai construir a narrativa histórica. Tem coisas que são interpretação das fontes, mas existem coisas que são sabidas. Então, por exemplo, a gente pode falar, na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus morreram, isso é fato, não tem o que contestar, né? Mas a gente pode olhar esse período de várias formas, a partir da fonte histórica que a gente está analisando, enfim. Então, o que a gente tem de história, de fato, sobre nessa lenda aí, em todas essas coisas? Os historiadores sabem que no século 8 a.C., século VIII, o jeito certo de falar é assim, no século VIII a.C., houve a fundação dessa cidade, de Roma. E essa cidade ela é formada por uma série de povos. Na lenda de Rômulo e Remo, a gente consegue ver esses vários povos de alguma forma. Por exemplo, é dos etruscos, um dos povos que ajudou a fundar Roma, que vem essa tradição de olhar para o céu e ver as mensagens, né, que os deuses de alguma forma mandam através do céu e da natureza. Marte é um deus do panteão grego, né, que tinha o nome Ares. E os gregos, então, também são um dos povos que formaram Roma, né? Então, a gente já tem aí os etruscos, os gregos, aí latinos e os povos itálicos, né? A gente tem alguns exemplos de povos itálicos que também formaram Roma, como os latinos e os sabinos. Bom, os sabinos estão aí no rapto das Sabinas, e os latinos estão principalmente na língua, né, que os romanos falavam, que é o latim. E o português, a língua que a gente fala, é uma língua neolatina, é uma língua que vem do latim. Então, se a gente for ver, essa lenda ela traz uma coisa de real, que é Roma foi formada por vários povos. Quais povos? Etruscos, gregos e povos itálicos, como os latinos e os sabinos. Agora, Rômulo existiu? É uma dúvida, tá? Ainda não tem comprovação científica disso. Esse ano, no começo desse ano, um arqueólogo diz ter descoberto o túmulo de Rômulo, né? Lá perto da região do Fórum Romano. Mas, ainda assim, alguns arqueólogos discordam, enfim, não dá para provar que aquele túmulo foi mesmo o túmulo de Rômulo. Então, a gente não sabe se realmente existiu Rômulo e se esse Rômulo que existiu foi o primeiro rei de Roma. A gente costuma falar que o primeiro rei de Roma foi Rômulo, mas a gente sabe da origem lendária dele. Pode ser que tenha existido realmente um homem chamado Rômulo, que foi o primeiro rei dessa cidade, mas que ele é filho de um deus com uma mortal, que foi amamentado por uma loba, que matou o irmão gêmeo. Essas coisas aí já ficam muito mais dentro desse aspecto da lenda, desse aspecto fantasioso da lenda, tá? Então, pensando aí nessa fase da monarquia, nesses quase 250 anos de monarquia, a gente vai ter um rei no poder. Aí é história agora, tá? A gente, de fato, existiram reis no poder. Esses reis governavam com a ajuda do Senado, então, desse grupo de homens mais ricos e mais velhos, né, que fazem parte dessa classe aí dos patrícios. Essa é a parte da política. Existia participação política das pessoas mais pobres? Não, muito pouca. Às vezes, uma outra assembleia em que as pessoas da plebe, né, as pessoas mais pobres eram escutadas. Mas, de fato, o poder político pertencia aos mais ricos durante a monarquia. Depois, pensando na sociedade, na monarquia, então, eu já disse, vou repetir, existiam os patrícios, são os mais ricos, é uma minoria de famílias muito ricas, muito tradicionais, donos das maiores terras, né? Então, a gente tem várias famílias de patrícios, e a gente vai ter, dentro da classe dos plebeus, que é a maior, a mais numerosa, né, durante a monarquia, a gente tem os plebeus, que são só plebeus, e os plebeus que são clientes. Como assim os plebeus que são clientes? A gente está trazendo um conceito aí político, que é o conceito de clientelismo, que é uma coisa que poderia existir em Roma,
Quer dizer, existia em Roma no passado, mas existe no Brasil ainda hoje, né? Existiu muito no Brasil no passado e ainda tem resquícios desse tipo de prática, que é o clientelismo ainda hoje no Brasil. Mas deixa eu explicar para vocês. O que é o clientelismo? A gente tem que entender o clientelismo como uma troca de favores entre uma pessoa mais poderosa e uma outra pessoa menos poderosa. E o que acontece? Essa pessoa mais poderosa dá ajuda econômica, geralmente, para essa pessoa menos poderosa, mais pobre. E essa pessoa mais pobre, em troca, dá apoio político. Então, eu vou colocar uma imagem aí para vocês, que vocês vão observar. Ela é uma charge que representa essa ideia aí do clientelismo, né? Mostra um homem de terno dando uma dentadura para um homem mais velho e pobre. E, em troca, o homem mais velho e pobre está colocando o voto dele, né, numa urna, que na verdade mostra que ele está votando nesse homem que deu a dentadura. Então é uma troca de favores, né? Os homens mais ricos dão pequenas ajudas para essas pessoas mais pobres, mas que são muito importantes para essas pessoas, mas não vai deixar o pobre rico e não vai deixar o rico pobre. É uma ajuda simbólica, assim, mas que tem diferença na vida dessa pessoa. E em troca, essa pessoa vai dar apoio político para ela, né? Isso é o clientelismo. Então, em Roma, alguns plebeus eram clientes. Como assim, Gabi? Alguns plebeus recebiam alguma ajuda econômica de alguns patrícios, e em troca, esses plebeus davam apoio político para esses patrícios. Então, esses patrícios conseguiam assumir, por exemplo, cargos no Senado, etc. Como a monarquia acabou, né, a monarquia em Roma, conta-se, né, que o último rei de Roma, Tarquínio o Soberbo, aí já é uma coisa também que não tem comprovação, e pode ser que ele tenha sido retirado do poder por outro motivo, mas conta-se que ele era um rei bastante difícil de lidar, muito mandão, e tem uma história mais complicada aí, que fala que ele abusou de uma patrícia, né? Ele teve uma relação aí não consentida com uma patrícia chamada Lucrécia. Essa mulher de patrícia, ou seja, rica, ficou completamente abalada com essa violência que ela sofreu e ela acaba se matando. Tem muitos quadros que também contam essa história. E por conta disso, então, os senadores revoltados expulsam Tarquínio o Soberbo do poder e fundam uma nova fase na história de Roma, que é a fase da República. Na República, o que a gente vai ter de diferente da monarquia? A gente não tem um rei, a gente não tem um rei. Quem está no poder durante a República Romana? Bom, a gente tem que entender que a gente tem quase 500 anos de República. Então, para responder essa pergunta, eu vou falar assim, no começo da República Romana quem estava no poder e depois como as coisas mudaram. E também quero falar um pouquinho sobre o que é República, né? Para isso, eu vou gravar um novo vídeo para vocês, tá bom? Para não ficar muito pesado. E é isso.